Bom, queridos, olha os nossos assuntos. Já tinha te dado o spoiler de antes, né? Vamos de atomística, vamos de tabela periódica e de ligações químicas. Esses três assuntos são, assim, mega importantes, porque eles ajudam muito a gente em outros assuntos de química que vão surgir. Então, é como se a gente estivesse fundamentando tudo para depois poder trabalhar em cima dessa base. Então, é muito importante que, nesse momento, vocês não acumulem dúvidas, né? Então, alguma coisa aconteceu, travou, vamos resolvendo e a gente vai levando. Então, o que não falta é questão de referência, né? O que não falta é momento da vida em que essas questões foram abordadas na UERJ. Se não diretamente, tipo, uma questão exclusivamente sobre isso, alguma questão que precisava desse conhecimento para você seguir à frente, né? Então, isso vai ser bastante importante. Como nem só de questão de referência vive o estudante, o vestibulando, deixei separado para vocês também onde você vai encontrar essas informações no material de vocês. Lá no Geek, eu tentei pegar capítulos que eram curtos e não necessariamente um capítulo só gigante com todas as informações. Então aparece assim, capítulo 1 a 5, mas é porque está bem divididinho mesmo. Eu vou, assim que terminar a aula de hoje, eu vou grifar para vocês quais são as sessões realmente que a gente trabalhou e o que você pode explorar ainda mais, e aí já fica lá também gravadinho no Geek de vocês. Mas são os primeiros 5 capítulos que estão bem divididinhos nos assuntos que a gente vai tratar hoje. Então, primeiro assunto, atomística, cara. É assim, falar para vocês que é aquela situação de impossibilidade, né? Você não tem como trabalhar química sem pensar em atomística. Você não tem como trabalhar química sem você pensar no estudo dos átomos. Isso é a base do nosso conhecimento, né? Do mesmo jeito que biólogo não vive sem explicar algo a partir de uma célula, de um tecido ou algo desse tipo, aqui é o mesmo esquema. A gente vai sempre falar sobre átomos para explicar o comportamento da matéria. Só que para chegar nesse ponto, a gente precisa de algumas definições. Vamos lá. O que aparece para a gente? A gente entende que a química, você entrou numa sala de química, a primeira coisa que falam para vocês é isso. A química ela é o estudo da matéria. Mas não é somente o estudo da matéria, é o estudo da matéria pensando na composição, ou seja, de que isso é feito, e também pensando nas transformações que podem acontecer. Então, na verdade, a gente vai tentar entender a matéria a partir da ideia de que tudo é feito de átomos. Tudo isso que está ao nosso redor, que ocupa um lugar no espaço e que tem massa, é feito de átomos. E assim, entender qual é o nosso conceito de átomo ao longo da história, ele vai auxiliar pra caramba a gente a entender outros comportamentos que a matéria vai ter. Então, assim, tudo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, a gente considera matéria. E toda matéria é feita de átomos. Para a gente, a atomística nada mais é do que uma área da química que está dedicada a estudar o átomo, a entender do que os átomos são feitos e quais são as características que esses átomos têm que nos ajudam a entender a matéria, tudo isso que está ao nosso redor. Então, o conceito de átomo ele vai variar, né, ao longo do tempo, e a gente vai tentar entender como que a história da ciência foi avançando e como esses conceitos foram evoluindo. Além de entender o conceito do átomo ao longo da história, a gente vai também tentar entender como são representados os elementos químicos, como nós os identificamos, como a gente os compreende a partir das partículas que os formam, né, que são partículas subatômicas. Então, se a gente pudesse falar, a atomística é o estudo do átomo como um todo, né? Entendendo como eles são, qual foi o conceito que evoluiu ao longo da história e também entender como são as partículas que formam esse átomo, né? Então, é tipo entender a fundo. Eu gosto de pensar que o estudo do átomo ele é quase que um zoom, né? Você está ali vendo a matéria, eu estou vendo que isso aqui é de madeira, mas isso não me basta. Eu preciso dar zoom e tentar descobrir do que isso ali é feito. Beleza, é madeira? É, mas é feito de quê? E cada vez dando zoom e cada vez ampliando mais até que você consiga visualizar de fato do que aquilo é feito, né? Em detalhes, tipo, muito detalhe mesmo. Então, para a gente entender o conceito do átomo, é legal a gente pensar numa cronologia, né? Numa ordem de raciocínio ao longo da história. E aí eu acho muito engraçado sempre quando aparece esse tipo de coisa, porque cabe num slide a evolução dos modelos atômicos e, ao mesmo tempo, se você parar para pensar, a gente está tratando de uma história de inúmeros anos, né?
A gente fala quase sempre do modelo do Dalton como o primeiro, que é aquele que aconteceu lá em 1808, e já é um negócio que são 200 e poucos anos atrás, né? Já é bastante tempo. Mas, na verdade, o conceito de átomo ele começa na Grécia Antiga, né? A gente tem filósofos cerca de 400 anos antes de Cristo que já estavam propondo que a matéria era feita de átomos, né? Então, isso não é algo de 1808, né? Isso já vem de antes. Com a diferença que antes a gente não conseguia provar nada, né? A gente não tinha tecnologia suficiente para fazer experimentos que comprovassem que aquela teoria referente ao átomo era verdadeira. Porque isso é uma coisa interessante. Direto a gente ouve falar sobre teorias e aí parece que é algo que não foi comprovado, né? Tipo, é uma teoria. Mas não, sempre que vocês ouvirem falar de teorias atômicas, são estudos que começaram, de fato, na teoria e que, através de experimentos, foram comprovados, né? Então, tudo isso que a gente chama de modelos atômicos, eles passam por experimentações que comprovam. Porque essa é quase sempre a primeira pergunta, né? A gente fala assim, olha, o átomo ele é minúsculo, é a menor coisa que uma das menores coisas que existem. E aí vocês falam, dá para ver com microscópio? Não dá. Ah, o que a gente faz para ver? Pô, é muito, muito pequeno, não dá para ver com os aparelhos convencionais. E aí a pergunta sempre é, se não dá para ver, como é que você sabe que existe, né? História da minha vida, ouvir vocês perguntarem, beleza, então me prova que existe. Mas, hoje em dia, a gente já tem tecnologia suficiente para fazer esse tipo de comprovação. Óbvio que lá em 400 e poucos antes de Cristo isso não era possível, mas hoje em dia já é. Então, isso que está aí é o avanço, né? E é um avanço de vários e vários anos, começando em 1808 e terminando lá em cerca de 1920. Então, a gente começa com o modelo de Dalton. Um marco muito importante foi a descoberta dos elétrons, que isso motiva a mudança na teoria. Entre o modelo de Thomson e o de Rutherford, a gente tem dois momentos muito importantes, que é a descoberta dos prótons e nêutrons e o próprio experimento do Rutherford. E aí, para a gente transicionar do modelo de Rutherford para o Bohr, a gente tem uma quebra muito grande no raciocínio, no fluxo de raciocínio, com o desenvolvimento da quântica, né? A quântica ela modifica as formas que a gente entende a física, né? Então, é um momento de quebra naquela linearidade de raciocínio e de exploração de novas informações. Talvez seja por isso que normalmente as pessoas acham que o modelo de Bohr é um pouquinho mais complicado. Mas vamos fazer o quê? Vamos relembrar o que são esses modelos, relembrar de onde eles saíram e fundamentar esses assuntos aí na nossa mente. Por enquanto, tudo bem? Alguém tem algo para perguntar? Se por acaso tiver qualquer problema, só falar. Bom, então olha só, vamos começar do modelo de Dalton. O modelo de Dalton eu acho ótimo, porque assim, todas as vezes que você falar sobre o átomo, o que você tem que ter na sua cabeça é que a gente está tratando, como a gente já falou, de partículas que são muito, muito pequenas. O átomo em si, a palavra átomo, quando ela foi proposta lá pelos gregos, queria dizer indivisível, né? Como algo que é tão pequeno que a gente não consegue dividir em mais nada, como se não existisse nada menor do que o átomo. É interessante porque o Dalton ele carrega essa informação com ele. Ele vai acreditar também que os átomos são indivisíveis. Só que, tipo assim, já que é tão pequeno que a gente não consegue visualizar, vamos tentar comparar com alguma coisa que as pessoas conheçam. Porque aí, com essa comparação, você consegue fazer, então parece com tal coisa. E aí o raciocínio começa a andar um pouquinho. Então, como é que funciona aqui? O Dalton, essa é a principal característica que ele vai dizer. Os átomos que o Dalton está propondo, todos eles seriam pequenas esferas maciças, né? Então é como se ele estivesse comparando os átomos com bolas de bilhar, bolas de sinuca, né? Ou então, como eu usei de exemplo, bolinhas de gude, né? Repara que, independente de você estar comparando com uma bola de sinuca, uma bola de gude ou qualquer outra coisa nesse formato, a gente está pensando em esferas que são maciças. E aí não esquece que sempre que a gente falar que algo é maciço, a gente está querendo dizer que isso não é oco por dentro. Então, são esferas rígidas nesse caso. E o Dalton usava esse conceito para, por exemplo, justificar a rigidez das substâncias sólidas. Você repara que, por exemplo, a gente consegue estar sentado aqui de boa sem cair pela cadeira. Mas por quê? Você imagina que tanto eu quanto a cadeira somos feitos de átomos. E se a gente entender o átomo como o Dalton está entendendo nesse momento, você vai imaginar várias dessas microesferinhas muito rígidas, muito próximas umas das outras,
e que, uma vez que entram em contato, não atravessam, né? Elas têm o contato de fato uma com a outra. Então, essa questão do átomo ser maciço justifica, por exemplo, aquele princípio da impenetrabilidade, né? Que a gente fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Já que todos os átomos que existem em mim são maciços e em tudo que eu interajo também, isso não vai acontecer, né? Não tem como um atravessar dentro do outro, assim como uma bola de sinuca não atravessa na outra quando elas colidem durante o jogo. Então, a ideia é que todos os átomos são maciços e são indivisíveis. E aí, só toma cuidado que o nosso indivisível, ele só quer dizer o quê? Quando você ouvir falar que uma teoria acredita que o átomo é indivisível, o que a gente está querendo dizer é que não existiria nada menor. Para o Dalton, a menor coisa que existia são os átomos. Hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade. Tem inúmeras coisas que são conhecidas pelos cientistas que são menores do que o átomo. Mas na época dele, em 1808, não era um conhecimento que ele já tinha. Então, para ele, era tipo assim, cara, não é possível que exista algo menor do que um átomo. Então, para ele, o átomo era indivisível. Além disso, os átomos eram indestrutíveis. E aí, para o Dalton, isso queria dizer o óbvio, né? Não vai dar para se destruir. E, na verdade, eles vão se combinar. Eles vão interagir uns com os outros. E é dessa forma que as substâncias são formadas. Você repara que, apesar disso ser em 1808, é um conceito que a gente tem até hoje, né? Essa questão de os átomos se combinarem para formar substâncias. Ter outra característica, os átomos do Dalton são neutros. E aí não esquece que, para a gente, neutro é a mesma coisa que sem cargas. Então, não existem cargas positivas nem cargas negativas aí nesse caso. A ideia do Dalton é que, assim, se todos os milhões de átomos que existem na matéria que a gente interage tivessem cargas, conforme nós encostássemos neles, essas cargas seriam transferidas para a gente e a gente acabaria tomando um choque. Então, já que isso não acontece, é porque os átomos que estão ali não possuem cargas. E aí, isso é uma outra interpretação que nós temos até hoje, que átomos iguais formam um elemento químico. E no caso para o Dalton, átomos iguais seriam aqueles que têm a mesma massa e o mesmo tamanho. Então, esse era o critério dele para dizer quando átomos eram iguais ou não, né? E aí formariam elementos químicos que, no final, é o que acaba indo para a tabela. A gente já falou da questão da combinação para a formação de substâncias. Então, olha só uma coisa que é interessante. Hoje em dia, quando a gente fala de tabela, o pessoal surta. Como vou lembrar as siglas de 118 átomos diferentes, né? Mas repara que antigamente, ao invés de usar uma sigla, eles queriam usar figuras para representar os elementos, né? Então, você imagina, ao invés de você decorar as siglas, você tem que decorar uma figura, né? É um bagulho muito de louco. Então, sempre fiquem atentos que a gente acha às vezes que não tem como piorar, mas acaba tendo, né? Às vezes aparecem as coisas desse tipo. Então, a gente tem alguns elementos que são conhecidos até hoje, então hidrogênio, carbono, oxigênio, mas tem outros que até nomes diferentes recebiam, né? Esse azoto aqui era o nitrogênio. Então, por exemplo, alguns já tinham o nome próprio que tem atualmente, mas outros foram mudando, né? Potassa lá embaixo, que é o potássio, a soda, que é o sódio. Então, os nomes foram sofrendo alterações aí ao longo dos anos. Vocês estão vendo esse MA pequenininho que está aparecendo aí do lado, na segunda coluna? Esse MA foi uma das contribuições que o Dalton tentou fazer, né? Porque ele tentou calcular a massa atômica, que é a massa dos átomos. Só que o problema foi que ele usou o hidrogênio como referência para calcular. E aí, quando ele determinou a massa do hidrogênio, ele determinou errado. E aí, todos os outros que foram baseados no hidrogênio estavam errados também. Falhou miseravelmente, né? Coitado. Mas nos ajudou bastante daí para frente. Esse conceito de átomo do Dalton ajuda bastante do que a gente vai fazer em diante. Então, é sempre se lembrar que a teoria do Dalton, por ter sido a primeira, ela é a mais simples. Então, vocês vão ver que daí para frente o que a gente vai fazer é dar uma elaborada, né? Colocar mais informações no conceito do átomo. Mas a pergunta é, até esse momento, como estamos? Tudo bem? Eu imagino que seja um assunto que vocês já tenham visto, mas deu para relembrar, deu para aprofundar alguns pontos? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Bom, lindinhos, então vamos passar para o que vem depois, que é a descoberta dos elétrons. Eu acho que é um momento muito interessante na história da ciência, porque o pessoal é implicante. Você imagina que é assim,
nós estávamos lá de boa, num momento em que todo mundo interpretava o átomo do mesmo jeito que o Dalton interpretava. E aí chega num ponto, sim, Marcos, sim, chega num ponto que todos os esforços da ciência eram o quê? Partiu provar que o Dalton estava errado? Então a galera começa a fazer diversos experimentos na tentativa de refutar as informações que o Dalton construiu, né? Se eu fosse ele, eu ia ficar pistolíssimo. Eu ia falar, vem cá, vocês não têm o que fazer não, queridos? Estou aqui, tive o maior trabalho para elaborar esse negócio, tua ideia é refutar, vem com calma. E aí o que acontece? Menino Joseph John Thomson, que fica famoso mais à frente, o mesmo Thomson que a gente vai ver a seguir, ele faz essa experiência com esse tubinho que está aí, que a gente chama de tubo de raios catódicos, né? O que vai acontecer, eu vou deixar o vídeo rolando para vocês verem, é que dentro desse tubinho de vidro que está aí, o que a gente faz é colocar um gás. Então, existe um gás dentro desse tubinho de vidro, e se você ver por esses prendedores, esses jacarés, isso está ligado à corrente elétrica. Então, qual é o esquema que foi já o que mostrou para vocês? Uma vez que a gente liga a bateria que está dando energia para esse sistema, essa luz aparece. Isso pode parecer meio estranho, mas, na verdade, é um sistema que a gente tem hoje em dia e a gente usa naquelas luzes neon, né, que usa muito para fazer outdoor. Então, assim, dentro de um cilindro de vidro tem um gás e a gente passa uma corrente elétrica através desse gás. O resultado disso é o quê? O aparecimento dessa luz. Esse experimento ficou conhecido como experimento de Thomson ou experimento com o tubo de raios catódicos, né? E de uma forma geral, quando falar sobre eles, o que vocês têm que se lembrar é que esse experimento marca a descoberta dos elétrons. Como é que isso aconteceu? Conforme a corrente elétrica atravessa pelo gás, é como se tivesse tanta energia que remove os elétrons que estão ali. E isso acaba sendo exibido para a gente na forma de energia luminosa, na forma de luz. Então, a corrente elétrica, por conta da energia que está ali associada, ela acaba removendo os elétrons e isso se exibe para a gente na forma de luz. Então, todas as vezes que você ouve falar da experiência do Thomson, a experiência com o tubo de raios catódicos, o que você tem que se lembrar é que é a descoberta dos elétrons. E os elétrons, eles são partículas que têm carga negativa. Então, todas as vezes que você vê uma representação com um menos, é a carga dos elétrons que está sendo mostrada. Outra coisa em relação aos elétrons que é importante a gente se lembrar é que eles são partículas de massa desprezível. E aí toma cuidado que desprezível não significa zero. Significa apenas que é muito pequena. Pequena ao ponto de não ser relevante. Então, tipo assim, se você tirar um fio de cabelo seu, isso não faz diferença para a massa do seu corpo como um todo. Então, a ideia do elétron é essa. Se um átomo perdeu um elétron, isso não muda a massa que ele tem. Porque a massa do elétron é tão pequena que acaba não fazendo diferença. Sim, Ju, pior que sim. É o que acontece naquelas lâmpadas compridinhas assim também, né? Então, na época foi tipo, meu Deus, escândalo, por que está saindo uma luz daí? Mas hoje em dia é uma tecnologia que a gente usa bastante, inclusive, né? E que até existem outras formas de explicar, mas o experimento do Thomson explica a partir da existência de elétrons. E aí o que acontece? O Thomson olha para o Dalton, vem cá, querido, tem elétron aí no teu átomo? Não tem, né? Que pena. Então parece que você está errado. Aquele joguinho de tentar provar que o amigo não está certo, né? E aí, nesse momento, em 1879, existe a elaboração do modelo atômico de Thomson, que na forma é muito parecido com o do Dalton, né? Você continua tendo um átomo esférico. Só que agora estão aparecendo essas microbolinhas que estão aí, que seriam justamente os elétrons, né? As cargas negativas que o átomo apresenta. E aí é interessante você saber que, se existem essas cargas negativas, toda essa massa verde que está aparecendo aqui, ela tem que ser positiva para a gente poder neutralizar o átomo. Senão a gente volta para aquela situação de choque lá que o Dalton falava, que não poderia existir porque o átomo é neutro. Então, qual é a comparação? A comparação oficial é o pudim de passas, né? Se você procurar em algum lugar, você vai encontrar o modelo atômico sendo comparado a um pudim de passas.
Só que é algo que a gente aqui no Brasil não tem muito costume. Eu acho que o mais fácil de você pensar é um panetone, né? Aquela massa que seria essa parte verde ali do átomo, que é a maior parte, e preso na massa você tem os elétrons como se fossem as frutinhas. Então a ideia é que o átomo do Thomson ele é esférico e positivo, mas ele não é mais rígido, maciço, como o Dalton achava. Até por isso que para ele é válido a comparação com o pudim, no sentido da textura mesmo, né? Para não dizer que é algo tão maciço quanto era a interpretação anterior do Dalton. Então ele é essa esfera positiva e com os elétrons ali fixados. Essa é a primeira vez na história que a gente está considerando que o átomo é divisível, ou seja, que existe algo que é ainda menor do que o átomo, que são os elétrons. A gente continua tendo um átomo neutro, porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, uma anula o efeito da outra. E a gente tem o primeiro modelo da história que explica propriedades elétricas, como coisas tipo repulsão e atração que a gente vê lá na física. O modelo de Thomson ele já é capaz de explicar. Então, isso é uma referência. Tipo assim, se alguém perguntar uma inovação do modelo do Thomson, que às vezes é um assunto recorrente, você pode falar sobre a interpretação das propriedades elétricas da matéria e citar a atração e repulsão, né? Eletricidade estática e coisas que tenham a ver com esses fenômenos. Então, o modelo de Thomson é um upgrade, né? Você tinha uma esfera, agora a esfera tem elétrons. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Modelo de pudim de passas. Eu acho ótimo o nome, porque eu falei assim para vocês, olha, gente, o nome é para facilitar, né? Para você falar, parece com um pudim de passas. Só que ninguém na história do universo viu um pudim de passas na vida, né? Aí dá uma complicada. OBS. E aí são observações em qual sentido? Não é algo que a UERJ costuma te cobrar, mas é algo que é importante você saber para a gente dar o fluxo do conhecimento aí, né? Da construção desse conhecimento. A gente estava num momento em que os elétrons tinham acabado de ser descobertos. E aí a gente chega num ponto da história em que os prótons são descobertos. Vocês viram que nesse momento aqui anterior, a gente falou que o átomo era uma esfera positiva e preso nessa esfera tinham os elétrons. Só que nesse momento, o Thomson ele não sabia explicar o que seria essa parte positiva do átomo. A gente só vem a descobrir isso um pouquinho mais para frente, quando os prótons são descobertos pelo Eugene Goldenstein. É interessante porque o Goldenstein ele pegou aquele mesmo tubo de Thomson, aquele tubo de Crookes da experimentação de antes, e ele deu uma adaptada nele. Ele fez alguns furinhos na placa que passa a corrente elétrica. E com isso ele conseguiu visualizar uma luz de cor diferente, que era justamente resultado dos prótons que estavam aparecendo ali, né? Então, um lado do tubo ficava verdinho, do mesmo jeito que aquele anterior, e o outro lado ficou meio roseado, né? E eles tinham atrações diferentes para o ímã, né? Então, mostrando que eles tinham cargas opostas, um positivo e o outro negativo. Mas, de uma forma geral, para o UERJ, o que é importante? O importante é você saber que os prótons eles são bem opostos aos elétrons. Enquanto os elétrons são negativos, os prótons são partículas de carga positiva. E enquanto a massa do elétron ela não é significativa, a do próton já vai ser. Isso significa que quanto mais prótons um átomo tiver, mais pesado ele vai ficando, o que já não acontece com o elétron. Segunda observação é a experiência de Rutherford. A experiência de Rutherford é muito amorzinho. Falar para vocês que, ao longo da história, a gente vai vendo algumas experiências, algumas coisas acontecendo, e talvez a gente não perceba o quanto foram situações muito marcantes na história. A experiência de Rutherford ela acontece num momento em que algo muito assim definitivo acontece, que é a descoberta da radioatividade. É graças à descoberta da radioatividade que o Rutherford consegue entender melhor os átomos. Porque o que ele faz? Ele estava tentando verificar se os átomos eram maciços ou não. Então, reparou que tinha esse dilema entre o Dalton e o Thomson? O Dalton falava que o átomo era maciço. O Thomson já comparava com a textura do pudim. Aí ficou todo mundo, e aí, maciço ou não é? E o Rutherford estava tentando comprovar qual era o esquema. Então, o que ele fez? Ele usou um elemento radioativo. Isso que está aqui dentro da caixinha, representado de vermelho, é um elemento radioativo que, no caso, era o polônio.
Por enquanto, você pode interpretar que um elemento radioativo é um elemento que está emitindo energia. O que o Rutherford imaginava é que essa energia seria parada por essa folha de chumbo se os átomos que estão ali fossem maciços. Então, ela iria chegar até ali e não conseguiria atravessar, por conta das questões de impenetrabilidade, né, que a gente ia comentando mais cedo. Só que, para a desgraça do Rutherford, foi exatamente o contrário que aconteceu. Ele viu que a energia simplesmente atravessava, né? Grande parte da energia que estava incidindo ali na folha de ouro, ela atravessava como se nada tivesse no caminho. E aí ele ficou, senhora, o que está acontecendo? Muito confuso, entender o que está acontecendo nesse momento. Mas quando essa energia consegue atravessar a folha de ouro, o Rutherford consegue chegar a uma conclusão que modifica completamente a compreensão que a gente tem do átomo. O modelo de Dalton e do Thomson consideravam o átomo esférico. Essa experiência faz o Rutherford imaginar o átomo com duas regiões diferentes. Olha a ideia dele de por que a energia atravessou. Cada esferazinha dessa amarela com um pontinho no centro representa um átomo. Para eles, a energia atravessa, que seriam esses pontinhos verdes, quando ela consegue passar por essa regiãozinha amarela que está ali, que se você reparar é o que ocupa a maior parte desse desenho, né? Então a ideia do Rutherford qual era? O átomo, na verdade, não é uma esfera maciça, não é um fluido como Thomson pensava. Na real, ele é feito de duas regiões diferentes. A gente tem uma região central, que é o núcleo do átomo, que de fato é maciço, que é o que fazia aquela energia se desviar. Agora, dentro do núcleo é onde você vai encontrar todos os prótons e todos os nêutrons que os átomos tiverem. Então, essa região central aí está colorida com cores distintas para te mostrar que são duas partículas diferentes que formam o núcleo, prótons e nêutrons. E aí, é interessante você saber que essa região é o local onde toda a massa do átomo está concentrada. Mas por quê? Porque o que tem em volta do núcleo, nessa região que ele chamou de eletrosfera, são só os elétrons, que são aquelas partículas que não têm massa significativa. Então, é tipo assim, nessa região que só tem os elétrons, não tem massa suficiente para impedir a energia de atravessar. Então, é por isso que lá naquele experimento anterior, a maior parte da energia atravessava, porque ela estava atravessando justamente pela eletrosfera, por aquela região em que não tem massa significativa, então não tem impedimento para que isso atravesse. Esse momento é um momento de mudança total. Caraca, a gente imaginava que o átomo era uma esfera e agora ele tem duas regiões diferentes. Um núcleo maciço, bem rígido, com a densidade super alta, onde você tem os prótons e os nêutrons, e ao redor você tem os elétrons. Então, assim, é muito interessante você perceber que é uma situação em que o raciocínio mudou completamente. Graças à descoberta da radioatividade, a ferramenta que possibilita isso é a radioatividade. Por isso a gente não cansa de exaltar Marie Curie, que foi a pessoa responsável pela interpretação do fenômeno da radioatividade, né? Então, momento de tensão, né? Mudamos o conceito do átomo completamente. E com essa mudança, se você reparar, tudo aquilo que compõe o átomo já aparece. Prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons ali ao redor. Então, o que teremos daí em diante? A gente já com esse modelo, a gente já consegue analisar algumas questões, né? Essa evolução aí já nos ajuda, olha que feliz. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que... vou te responder, Matheus, só um segundo. Fez um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, que era a forma de radiação, emitidas por um elemento radioativo. E observou que a grande maioria das partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos. Uma em cada 10 mil partículas alfa era desviada para um ângulo maior de 90 graus. Com base nas observações acima, pôde-se chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo. Você repara que o átomo é maciço e eletricamente neutro. Isso é a ideia do Dalton. Segundo, a carga elétrica do elétron é negativa. Sim, mas quem descobriu isso foi o Thomson. Não foi o Rutherford. Ele está falando do experimento do Rutherford. O ouro é radioativo. Rapaz,
se o ouro fosse radioativo, metade, o pessoal casado aí com a aliança de ouro estava perdido, né? O ouro não é radioativo, não. O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte em massa. Então, sim, essa é a resposta. E aí, voltando para responder, Matheus. Matheus, na verdade, não foi o Rutherford quem descobriu os nêutrons. Quem descobriu os nêutrons foi um rapaz chamado James Chadwick, que inclusive era aluno do Rutherford, o que eu acho uma afronta. Doem vocês se descobrirem algo e não dividirem essa descoberta comigo. Mas o Chadwick ele descobriu os nêutrons com experimentos que, infelizmente, não são tão simples da gente tratar no nível médio, né? Mas eles fazem menção ao Chadwick ter percebido que os átomos eram mais pesados do que a quantidade de prótons que eles continham. Então, meio que ele falava assim, está faltando alguma coisa que tenha massa. Já que os elétrons não contribuem, a gente precisa de alguma outra partícula que explique a massa que os átomos estão apresentando. Mas foi um experimento feito pelo James Chadwick que fez essa descoberta. O importante dos nêutrons é saber que, como o nome já sugere, eles são neutros, né? Não tem carga nem positiva nem negativa, mas que eles contribuem para a massa que esses átomos possuem. Eu gostei que a Queen se auto-explicou, né? Ela virou e falou, é isso, beleza, então tá bom. Show! Isso é ótimo. Mas só para, aproveitando o embalo dela, ela tinha perguntado por que o núcleo tem massa elevada e volume pequeno. Massa elevada porque o núcleo é onde estão todos os prótons e todos os nêutrons. E o volume é pequeno porque eles estão bem condensados, né? O núcleo é uma região de alta densidade. Massa grande, volume pequeno. Inclusive, nessa história de volume, não sei se já fizeram essa comparação com vocês, para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho do núcleo e da eletrosfera. Olha que loucura. Se o núcleo de um átomo tivesse o tamanho de uma cabeça de alfinete, aqueles alfinetinhos bem pequenininhos, coloridos, que usa para costura, a eletrosfera, essa região onde estão os elétrons, ela teria o espaço do aro de volta do Maracanã. Para você ter uma ideia da proporção, né? O núcleo ele é uma região tão pequena e tão densa que as partículas radioativas simplesmente conseguiam atravessar ao redor, né? Não acertavam nele. Sim, eu acho muito legal, Matheus, esse conceito de existirem os nêutrons também pela repulsão, né? Porque pensa assim, se o núcleo do átomo fossem só prótons, a gente teria cargas positivas muito próximas umas das outras, e a gente sabe que cargas opostas, elas se repelem, né? Então, o núcleo ele não seria estável, essas partículas iam acabar se afastando. Então, o que acontece é que a presença de partículas que não têm carga, ela aumenta a distância entre os prótons, né? Então, ela acaba estabilizando. Porque essa questão de repulsão e atração, ela não depende só de ter cargas, né? Mas também da proximidade que existe entre elas. Então, os nêutrons, além de contribuir para a massa, como você bem falou, eles contribuem também para a estabilidade do núcleo, né? Isso também é real. O nêutron resolve metade dos problemas que o núcleo tem, mas infelizmente não todos. O nêutron está ali para fazer as pazes, né? Gente, não briga, calma, fica tranquilo. E aí o núcleo fica pleno e próspero e tudo dando certo para ele. Agora, vamos seguir e pensar em identificação atômica, que é a parte prática. O que eu fiz na minha vida? Eu recortei essas figuras da tabela que a UERJ dá para vocês. Então, quando tiver questões que peçam para identificar as partículas que um átomo possui, provavelmente você vai ter que recorrer à tabela e você vai procurar por essa legenda. Essa legenda sempre aparece para te dizer o que são as informações. Símbolo no meio, número atômico em cima no canto esquerdo, massa embaixo da sigla. Vocês vão ver que aqui nesse momento vão aparecer várias informações para a gente que ficam mais fáceis se a gente usar siglas. Então, essas letras aí vão aparecer sempre. O A, ele vai ser a massa. É a massa atômica, que, como o próprio nome já diz, representa a massa do átomo. É interessante vocês perceberem que a massa atômica ela vai ser calculada pela soma de todos os prótons e todos os nêutrons que um átomo tiver. Então, por isso que a gente escreve normalmente que a massa são os prótons mais os nêutrons. Você pode calcular isso. Mas no caso da tabela, a massa ela já vem informada embaixo da sigla. O Z, a gente vai chamar de número atômico. Número atômico é o nome carinhoso para número de prótons. Mas por que isso acontece?
Pensa que o número de prótons é como se fossem as impressões digitais de uma pessoa. Cada pessoa tem a própria impressão digital e isso não se repete. Então, cada pessoa pode ser identificada pela impressão digital. A ideia do número atômico para os átomos é a mesma. Cada átomo possui seu próprio número atômico, possui a própria quantidade de prótons. E é isso que diferencia um do outro. Eu só sei que o ferro é o ferro porque ele tem 56 prótons. E eu só sei que ele é diferente do magnésio porque o magnésio tem só 12. Então, é a quantidade de prótons de um átomo que identifica ele, por isso que a gente acaba chamando de número atômico. Vocês vão ver que a gente pode chamar de P ou de Z, tanto faz. O número, o E que está aqui, é o número de elétrons. E aí, nesse momento, você tem que se lembrar daquela referência que a gente fez no modelo do Thomson, que a quantidade de cargas positivas e negativas é a mesma. O que isso significa? Se um átomo tiver 10 prótons, que é a parte positiva do átomo, ele vai precisar ter 10 elétrons também, porque aí um anula o efeito do outro e o átomo continua neutro. Os isótopos, Júlia, na verdade, em si eles são iguais, porque se você pensar assim, isótopos de ferro, todos são átomos de ferro, ou seja, todos têm a mesma quantidade de prótons, e o que diferencia um do outro é a massa que eles têm, quantidade de nêutrons que vai influenciar na massa. Então, assim, eles são átomos de ferro. Se você tiver que identificar, é ferro. Só que eles não são idênticos por conta da massa ser diferente. Por último, o número de nêutrons, que é o N. Qual é o macete para você resolver isso aqui? Independente do posicionamento. Ah, tá em cima, tá embaixo, não lembro qual é qual. O mais fácil que você tem a fazer é se lembrar que, independente da posição que os valores estiverem, o maior valor sempre vai ser a massa. Então, você vai comparar esses dois valores. O maior, nesse caso, é 56, então 56 é a massa. O menor valor vai ser o número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. E aí só toma cuidado que a gente está dizendo que são partículas diferentes que estão em mesma quantidade. 26 prótons no núcleo, 26 elétrons na eletrosfera. Tem que tomar cuidado, porque a gente fica com um hábito de falar assim, próton e elétron é igual. Aí os químicos tudo do passado tendo um infarto. Calma. Na verdade, tem a mesma quantidade, mas são partículas diferentes, com características diferentes, localizadas em lugares diferentes ali no átomo. É só a quantidade que é a mesma. Para você descobrir o número de nêutrons, e aí repara que esse é o momento mais difícil da aula, não sei se todos iremos conseguir. Você vai pegar a massa e você vai diminuir do número de prótons. Eu não sei se somos todos capazes. Então, para descobrir o número de nêutrons, massa menos próton. Então, 56 menos 26 dá 30. 30 mais 26, 56. Foi muito complexo, tenho certeza. Mas isso é uma coisa que é recorrente. Vamos para o escândio. Massa é o maior valor, que é 45. Número de prótons é 21, que vai precisar ser igual ao número de elétrons para o átomo continuar neutro. E para você descobrir o número de nêutrons, você vai fazer 45 menos 21, que nesse caso dá 24. Então, a gente chama de identificação atômica porque com essas informações a gente consegue identificar todas as partículas que estão ali presentes no seu átomo. Massa é 24, número de prótons e de elétrons 12, e número de nêutrons, massa menos próton, e aí você encontra também o resultado. Isso é um negócio que provavelmente vocês já devem estar cansados de fazer, mas é sempre bom você se lembrar, porque Deus nos livre perder uma questão desse tipo, né? E a gente fica louco, queima pneu na praça pública, faz um caos, que a gente não vai aceitar passar por um momento desse na nossa vida. Então, sempre bom relembrar, só não esquecer que, independente do posicionamento ali, a massa vai ser o maior entre os dois valores. Tudo bem, povo? Tudo tranquilo? Como sempre, eu entro no on, o tempo passa assim, ó, voando. Já são 8h10, quase, né? OBS, cátions e ânions, né? Também são importantes. Os cátions, tanto cátion quanto ânion, eles são íons. E todas as vezes que vocês ouvirem falar em íons, é só se lembrar que os íons são partículas que têm carga positiva ou negativa. Isso significa que eles ganharam ou perderam elétrons. Então, íons são originados de átomos que sofreram uma transformação, ou ganharam ou perderam elétrons. E aí,
Então, a questão do isóbaro ela não vai mudar. O que muda essa questão de prótons e elétrons ter o mesmo valor é justamente isso de agora, os cátions e os ânions. Porque é tipo assim, você vai imaginar que no estado fundamental, que é o estado neutro de um átomo, a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. É a quantidade conforme aparece na tabela. Agora, se for um cátion ou um ânion, esse cara vai ter ou ganhado ou perdido elétrons. E aí não vai ter mais igualdade entre os dois valores. Deixa eu te mostrar qual é a diferença. Vamos supor que apareça assim, Na 11 e 23. Você sabe que o maior valor é a massa, o número de prótons é 11, que vai ser igual ao de elétrons, e o número de nêutrons vai ser 23 menos 11, que nesse caso dá 12. Isso é um átomo neutro, é um átomo no estado fundamental, quando a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Só que, por exemplo, vamos supor que tivesse aparecido isso aqui, ó. A gente passa a informação lá para o outro lado para aparecer esse sinal de mais. O sinal de mais, toma cuidado para não confundir, significa que esse cara perde elétrons. Então, ele teria uma quantidade de elétrons no estado fundamental, que é esse que a gente encontrou antes, e ele está perdendo um elétron, por isso que o mais um está aparecendo. Então, você repara que não vai mudar nada além dos elétrons. A massa continua o mesmo, o número de prótons continua o mesmo e o de nêutrons continua o mesmo. A única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons. Ele teria 11, era a quantidade de elétrons que ele teria se ele não tivesse aquele mais um. Como ele perdeu um, ele fica com 10. E aí você repara que ele tem 11 cargas positivas, que são os prótons, e 10 cargas negativas. Por isso que tem mais uma ali, uma carga positiva a mais, né? Por isso que aparece desse jeito. Então, repara que o mais ele só vai mudar a quantidade de elétrons, e o menos também. Então, vamos supor que a gente tenha... Deixa eu pensar um elemento negativo aqui. Pode ser o flúor. Já até usou o flúor antes. Vamos supor que apareceu esse menos 1. O que você vai fazer? Você vai ignorar o menos 1. E aí você vai ter a mesma informação de antes. Massa 19, prótons é 9, elétrons 9 e nêutrons 19 menos 9, que dá 10. E aí o que você vai fazer? Se ele é F menos 1, o menos quer dizer que ele ganhou elétron. Então, não vai mudar a massa, vai continuar igual, não vai mudar o próton, não vai mudar o nêutron. A única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons. Se ele tinha 9 no estado normal dele, ganhando 1, ele fica com 10. Então, é assim, apareceu mais ou menos, faz normal e depois, no final, faz alteração na quantidade de elétrons. Não, então, estou vendo que esse negócio de... Isso que vocês estão falando é semelhanças, né, atômicas, isóbaros, isótopos, isótomos. Esse negócio não é uma preocupação da UERJ, para nossa sorte não é, né? Porque realmente é bem chatinho, não costuma aparecer. Antes da gente começar essas aulas, a gente deu uma olhada para ver o que é recorrente, o que não é, e isso é algo que não costuma aparecer, não. Não tem nenhuma daquelas questões tipo, fulano é isóbaro de fulano, que é isótopo, e tô assim, ó. O que está acontecendo? Então, não precisam se preocupar, não. O máximo que acontece é na própria identificação, ó. E aí aparecem coisas desse tipo, que é um bom exemplo para você ver quando esse negócio de isótopo, isóbaros, aparece em uma questão, né? É menos pior do que parece, eles não vão especificar tanto quanto a gente imagina. Olha só, com base no número de partículas subatômicas, ou seja, prótons, nêutrons e elétrons. Com base nessa galera aí, nós temos número atômico, que é o Z, de massa, que é o A, nêutrons N e elétrons E. Mesma coisa que a gente falou, né? As siglas que usam. O oxigênio encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos, O16, O17 e O18. No estado fundamental, esses átomos possuem em si quantidades iguais de 2 das grandezas apresentadas. Então, pensa comigo. Quando a questão fala que é estado fundamental, o que isso quer dizer? Todas as vezes que você ouvir falar sobre estado fundamental, não importa o que seja, o estado fundamental é o estado neutro. Então, sempre que você ouvir falar sobre isso, você tem que pensar. Se eu estou falando de algo que é neutro, eu tenho que pensar em coisas que têm cargas. Com base em prótons, nêutrons e elétrons, a única coisa que aparece aí que não tem carga é o nêutron.
Então, eu vou precisar pensar no número atômico, que é a quantidade de prótons, e eu vou precisar no E, que é o número de elétrons. No estado fundamental, não importa quem a gente esteja falando, todas as partículas positivas e negativas estarão na mesma quantidade. Então, repara que, assim, o O16, 17 e 18, eles são isótopos. Mas essa informação aqui você nem precisava saber, porque ela não faz diferença na resolução da questão. Então, a UERJ ela faz muito disso, né? O assunto não é necessário, assim, se você souber, te dá uma certa tranquilidade, mas ele não influencia tanto na resolução. Tudo bem, gente? Esse é legal, essa questão é bem bonitinha. Agora, a gente passa para um modelo, gente, modelo mais amorzinho da história, que é o modelo atômico de Bohr, né? Repara que, coisa que é comum, perguntarem para vocês qual é a semelhança entre Bohr e o Rutherford, que foi o de antes. Semelhança é, a gente continua tendo o núcleo, que é a região central, onde você vai encontrar todos os prótons e todos os nêutrons, e você continua tendo a eletrosfera, que é a região onde você vai encontrar os elétrons. Então, isso continua acontecendo. Principal contribuição do Bohr é a organização da eletrosfera. No Rutherford, você tinha o núcleo e os elétrons se movimentavam ao redor dele, mas de uma forma desordenada. Aqui no Bohr, ele vai dizer, não, calma, os elétrons eles estão se movimentando em órbitas circulares ao redor do núcleo. E quando eles se movimentam dessa maneira, a energia que eles têm permanece igual, eles não ganham nem perdem energia. Então, conforme o elétron se movimenta de uma maneira circular, a energia dele se mantém constante. Só que o que vai acontecer? O Bohr ele vai falar que o elétron ele pode absorver ou liberar energia. E uma vez que isso acontecer, ele vai mudar de posição. Então, por exemplo, você tem um elétron que está aqui no primeiro nível, que é o nível K, a primeira camada que é a que está mais próxima do núcleo. Se ele ganhar energia, ele vai passar para cá, ele vai se transformar num elétron de nível L. Então, é igual dinheiro, ganhou dinheiro, sobe de nível, ganhou dinheiro, sobe de nível. Aqui é energia. Elétron ganhou energia, sai da camada que ele está e vai para uma mais longe. Porque quanto mais longe do núcleo, mais energia esse elétron tem ali acumulada. O Bohr também fala da quantidade de elétrons que a gente consegue encontrar em cada camada. Coloquei mais para o UERJ a nível de curiosidade, porque eles não costumam perguntar, não. Quantidade de elétrons em cada camada, não. Marcos, subníveis. Subnível, ele sai daqui do modelo do Bohr, né? Aquele negócio de um S2, 2S2, não sei o quê. A questão da distribuição eletrônica, né? Com o diagrama de Pauli. Isso a gente até consegue falar um pouquinho quando a gente for falar da tabela. Não é um negócio assim que é recorrente de ter a distribuição, mas relacionar isso com a tabela pode ser que apareça e aí quando chegar lá eu mostro para vocês. Tenho uma animação para você ver esse negócio aí de elétron ganhar energia. Então repara que ele estava lá girando bonitinho, ganhou energia, ele foi para uma camada mais longe, ficou lá. Só que se ele perder essa energia, ele vai voltar para o lugar onde ele estava. De novo, pensa em dinheiro. Ganhou dinheiro, sobe de nível. Se perder dinheiro, volta. Vamos voltar a andar de BRT, de metrô, porque você sabe que a vida é assim. Então, nesse caso, é o que está acontecendo. O elétron está lá, ganhou energia, vai para um lugar mais distante, perdeu energia, ele volta. Só que ele perde essa energia para voltar para a camada de origem na forma de luz. Então, é tipo assim, ele ganha energia, vai para uma região mais distante. Quando ele perde energia, ele libera a luz para voltar para o lugar de origem dele. Sim, Camila, era um movimento desordenado, né? A principal contribuição do Bohr é essa organização, né? E, obviamente, essa questão da energia. Vocês reparem que, antes do Bohr, a gente não falava de quantidade de energia, né? O Bohr ele já começa a falar um pouco sobre isso, e são essas energias nas transições que os elétrons fazem de uma camada para outra que justificam isso aí. Cada átomo faz transições em níveis diferentes. E isso acaba gerando energias diferentes. E aí é tipo assim, se tem energias diferentes, o resultado visível é uma coloração diferente em cada coisa que esteja pegando fogo ou que sejam fogos de artifício, né? Então você já deve ter visto que o gás de cozinha, ele pega fogo numa cor que é diferente que o carvão está pegando fogo. Por quê? Porque cada substância que está ali faz os elétrons se movimentarem em níveis diferentes.
Então, vai ter energias diferentes e, portanto, cores diferentes também. Isso que a gente está falando aqui chama teste de chama. Isso, gente, vocês não têm ideia do quanto é recorrente em provas. Qual é o modelo que justifica a emissão de cores diferentes? Modelo de Bohr. Estava cozinhando, fazendo um arroz, deixei cair a água do arroz e o fogo mudou de cor quando a água caiu ali. O que justifica? O modelo do Bohr. Tem sal na água, quando o sal cai ali, os elétrons se movimentam e a cor fica diferente da que já estava antes. Então, é tipo assim, falou de energia, falou de luz, falou de cor, já direciona teu pensamento para o Bohr, porque ele é o cara que vai tratar das energias, né? Esse é o fundamental desse modelo dele. Então, o modelo do Bohr ele é bem simpático, né? Tá lá, ganhou energia, vai para fora, libera a luz para voltar para a camada anterior. Nesse caso aqui, a gente estava pensando de saindo da camada K e indo para a camada L, primeira para a segunda. Vai liberar uma certa quantidade de energia, uma certa cor vai aparecer. Mas se fosse uma transição do L para o M, para a próxima camada, já teria uma quantidade diferente de energia e uma cor diferente iria aparecer também. O modelo do Bohr é amorzinho. Primeira vez que a gente começa a falar sobre energias relacionais com o átomo, é isso que vai ajudar muita gente a desenvolver raciocínios que correlacionam as duas coisas, né? Matéria e energia ao mesmo tempo. Exemplo, e aí que o bagulho fica louco, olha só. A figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no estado fundamental. Vou te dar uma informação que você teria que consultar na tabela, que é essa que está aqui, mas da prova vem com a tabela. Então, o que você vai fazer? Massa é 7. Número de prótons, 3. Número de elétrons, 3. Número de nêutrons, 7 menos 3, que vai dar 4. Então, repara, o nêutron é essa partícula cinza que está aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, como estava previsto. Então, ok. O próton é a partículazinha branca. A gente tem 3 prótons. Então, nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, certinho também. Agora, qual é a questão? Quantidade de elétrons. Nós temos 1, 2, 3. Mas vocês conseguem ver qual é o problema que está aí? No prótons no núcleo não é, nêutrons no núcleo também não. Tem a ver com o elétron. Não são partículas de eletrosfera, porque no total tem que ter 3 e a gente, de fato, tem 3. O problema é a quantidade de elétrons por camada. Por quê? O Bohr propõe a existência de 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. E em cada camada você pode encontrar uma quantidade máxima de elétrons. Então é aquela tabelinha que estava lá no início. Na primeira camada, que é o K, você precisaria de 2. Então, como aqui só tem 1, é isso que está errado, a quantidade de elétrons por camada. O nível menos energético é o mais externo ou interno. É tipo assim, quanto mais perto do núcleo, ele tem menos energia. Um jeito fácil de você pensar é que, tipo assim, lembra que o núcleo é pequenininho? Tem um elétron correndo em volta dele. Só que ele está correndo em volta de um espaço muito pequenininho, então ele gasta pouca energia. Agora, um elétron que está lá longe, ele já está fazendo uma órbita gigante, ele está gastando uma energia enorme para fazer essa volta acontecer. Então, quanto mais longe ele vai ficando do núcleo, mais energia ele precisa ter para manter o movimento. Então, quando você tem, por exemplo, esses elétrons de nível Q, eles têm uma energia super elevada. Agora, mais perto do núcleo, a energia já é menor. Bonitinhos. Chegou a parte que a gente esperava. A bonita, a esperada, a sonhada, a desejada por todos. Periodic table, porque a gente está como international. A gente está assim, nessa hora do dia, a gente começa a falar outros elétrons. Outros elétrons não, outros idiomas. Olha aí. Falei? Então, Camille, o correto era esse, ter 2 na K e 1 no L. O correto era isso. Você não pode ter espaçado, né? Você vai preenchendo o máximo e passando para as próximas. Quando eu falei que a tabela periódica era sonhada, de fato ela foi sonhada. Esse moço que está aí atrás da foto, Dmitry Ivanovich Mendeleev, foi o cara que, de fato, sonhou com a tabela periódica. Ele estava assim, preciso organizar o que está acontecendo aqui. Conheço 118 átomos, sei quantos prótons, nêutrons e elétrons ele tem, mas como organizar esse negócio? Marcos, sua pergunta é perfeita.
que aconteceria se os elétrons pararem de orbitar, né? Existe uma questão que é justamente o que o Matheus chamou a atenção ainda agora, né? Próton é positivo, elétron é negativo. Já que eles são partículas de cargas opostas, eles se atraem. O problema da gente ter um elétron estacionário parado é que eles iriam sofrer uma atração mais forte do núcleo e ia acabar grudando. A gente não ia ter mais essas duas separações, núcleo e eletrosfera, que o experimento de Rutherford mostra para a gente. Então, é a movimentação que impede que o núcleo acabe atraindo esses elétrons, né, e tirando essas duas regiões que o átomo tem. Não é que eles explodem, só explode o átomo quando a gente quebra o núcleo, que na verdade é o que acontece quando a gente tem uma bomba atômica, né? Quando a gente quebra o núcleo de um átomo, aí dá um ruim sério, mas fora isso, não. Então, lindinhos, o menino Mendeleev sonhou com a tabela periódica. Na época dele, a gente conhecia cerca de 60 átomos diferentes, 60 elementos químicos distintos. Mas, ainda assim, o povo percebeu que alguns deles tinham características semelhantes. Então, foi tipo, eles se parecem, né? Vamos tentar organizar esse negócio? E aí, várias pessoas tentaram organizar. Teve gente tentando organizar, para você ter uma ideia, até de acordo com notas musicais. Tipo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, colocar um elemento em cada uma dessas escalas. Por quê? Ninguém sabe. Ele achou que poderia dar certo, mas não deu. Isso era a lei das oitavas, né? Vários cientistas tentaram fazer algo até a gente chegar na tabela periódica. A tabela periódica, na real, ela é uma das maiores construções humanas, porque, primeiro, ela é igual em todos os lugares do mundo. A tabela periódica é a mesma em qualquer canto. A não ser que você esteja num país que não use o mesmo alfabeto que a gente, até a carinha dela é igual. Mas, independente do alfabeto que você utilizar, vão ser os mesmos elementos na mesma posição, os mesmos valores também. A tabela periódica, você tem que ver ela como uma associada no seu trabalho. Tipo assim, ela não está aí para te arruinar de jeito nenhum. Pelo contrário, graças à tabela, você não tem que decorar todas essas informações que estão ali. A gente vai separar a tabela em dois grandes grupos, que são as famílias e os períodos. Fica mais fácil de te mostrar isso na própria tabela. Tabela da UERJ é essa que está aí. Quando você pegar a prova da UERJ, é essa tabela que vai aparecer para você. Então, você só precisa perceber que esses números que estão aqui em cima são os grupos. Então, sempre que a prova da UERJ perguntar assim, qual é o grupo que o cara está, se ele perguntar o grupo do oxigênio, você vai levar até lá em cima. O oxigênio está no grupo 16. Então, sempre que for grupo, é essa numeração lá do alto. Pegou o elemento, levou lá para cima. Agora, quando ele falar em família, a família já vai ser esse númerozinho que está aqui em romanos. 1A, 2A, 3B e por aí vai. Mas é o mesmo esquema. Pegou o elemento, levou até lá em cima. Então, magnésio, Mg. Magnésio está na família 2A. Pegou o elemento, levou até a numeração. Não tem, não é muito específico, não. Tem sim, Matheus. O que você está relacionando faz super sentido. Você pensou assim, o cara ganha energia, vai para uma camada mais externa. Ganhou energia, vai para uma camada mais externa. Vai chegar um ponto que, se você der uma quantidade de energia muito alta, ele vai pular tanto de camada que a gente vai dizer que ele atingiu o contínuo. Ele saiu do átomo. Então, tem tudo a ver com a energia de ionização, que é justamente a energia necessária para você remover um elétron de um átomo. Tem tudo a ver, sim. Quando você tem um átomo que está já com muita energia, é tipo assim, um elétron de nível Q. Ele já tem muita energia. Então, para eu tirar ele dali, eu só preciso meio que complementar, né? Dar um pouquinho a mais de energia, ele é ejetado. Mas os elétrons que têm menos energia, eu acabo tendo que dar mais energia para eles saltarem os níveis e aí saírem, de fato, do átomo. Mas tem tudo a ver, sim, com energia de ionização. Energia de ionização é energia necessária para você remover um elétron de um átomo, né? Tem a ver, sim. Inclusive, é uma boa correlação. Bom, então, família lá em romanos, grupo lá em cima em numerozinhos normais. Aqui do lado, você vai fazer o quê? Você vai botar uma numeração, porque você é livre. Você vai pegar a sua provinha e vai fazer essa numeração. Essa numeração são os períodos. São 7 linhas horizontais que tem na tabela, né? Onde tem o hidrogênio e o hélio, o lítio e termina no Ne, então você vai descendo. 7 períodos. Então, a ideia é não confundir isso aqui, ó. Lantanídeos são esses elementos todos que aparecem aqui embaixo. É como se todos esses que aparecem aqui fossem tão semelhantes que eles ocupassem o mesmo espaço.
Então, como não tem como colocar todo mundo ali, eles foram deslocados aqui para baixo. Os actinídeos, a mesma coisa. São elementos que são tão semelhantes que deveriam ocupar o mesmo lugar na tabela. Mas como não tem como colocar essa galera toda num lugar só, eles foram deslocados aqui para baixo. Então, isso faz com que os lantanídeos eles estejam no 6º período e os actinídeos estejam no 7º. Cuidado para não ser dibrado, por quê? Porque as questões adoram falar assim, olha, existem 9 períodos na tabela, aí tu conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você faz exatamente o que o cara que montou a questão queria que você fizesse. São sempre 7 períodos, os dois ali de baixo, 7, 6 e 7, de novo. Então, por exemplo, a questão da localização, você vai fazer o quê? Você vai pegar o fósforo, por exemplo. Se você quiser, numera o período dos dois lados, que aí te dá uma ajuda, você não precisa ficar percorrendo a tabela inteira. O fósforo, ele está no 3º período, então, 3º período, e se perguntar qual é a família, é o númerozinho em romanos, família 5A. Ou então, se for o grupo, olhou lá em cima, um grupo 15. Essa questão de localização ela é muito recorrente. Então, um elemento do período tal, da família tal, isso é importante. Então, vamos supor que esteja falando do molibdênio, que é esse MO. Perguntou o período, é sempre essa numeração que não venha, que você vai adicionar. 5º período. E aí perguntou a família, levou até a numeração em romanos, que nesse caso é 6B. Ou então, se perguntar o grupo, levou ainda mais lá em cima, grupo 6. Então, essa questão de localização é organizar famílias e períodos. Porque, olha só, o que mais você pode fazer com a tabela é, ao invés de chamar as famílias pelo nome, família 1A, 2A, 3A, focar no nome mesmo, ao invés de numeração. E isso aqui é uma coisa que eu vou ter que pedir para vocês uma super atenção, que quando vocês puderem, tentem dar uma memorizada nesses nomes. Sou a pessoa menos a favor de decorar coisas, mas isso aqui vai ajudar. Então, saber que a família 1A, a primeira coluna, são os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. A segunda coluna, alcalinos terrosos. Então, cada um deles tem um nomezinho. Isso vai ser importante mais para frente. Então, é legal você saber, principalmente, alguns que vão aparecer mais. Última coluna da tabela, que são os gases nobres. E esses dois aqui, porque eles são bem parecidos, né? Calcogênios e halogênios. 6, 7 e 8, né? As 3 últimas colunas da tabela. Isso vai ser bastante importante, é bom a gente ter em mente para o futuro. Outra coisa que vai ser importante para o que a gente vai falar ainda hoje, a partir de ligação, que é bem rapidinho, é a questão do caráter metálico. E aí eu vou ter que falar para vocês que eu estou orgulhosa da animação que eu fiz, porque uma pessoa prendada tecnologicamente. Metais. Olha só, tanã, vamos fazer de novo. Tanã, metais. A UERJ, ela é uma pessoa. A UERJ é uma pessoa. A UERJ é um concurso tão maravilhoso que a tabela dele ela vem com esta escadinha que você está vendo aqui, mais escura. Essa escadinha, ela separa na tabela todos os elementos que são metais, que são todos esses que estão em amarelos, dos que não são, que são chamados de ametais, que são esses que estão aí em roxinho. Então, não se esqueçam que a grande maioria dos átomos conhecidos são metais. Porque a gente fala assim, pensa num metal, é todo mundo ferro? Pensa em outro, alumínio. Cara, a grande maioria dos átomos são metais. Isso significa que eles conduzem eletricidade, que eles são sólidos, que a gente consegue fazer fios com eles. Então, assim, existe uma grande quantidade de metais. Se por acaso acontecer alguma coisa de errado e sumir da tua mente, pô, a metal tem bem menos chance de ser, né? Vai no metal, que aí a probabilidade já está um pouquinho maior. Última coluna da tabela, esse pessoal que está aí em verdinho, são os gases nobres. Ressaltei eles porque a gente vai precisar deles num futuro breve. Lindinhos, vocês estão vendo que tem 3 que não estão pintados? O hidrogênio não está pintado por quê? Porque ele não entra nessa classificação. O hidrogênio não tem caráter de metal ou a metal, ele é excluído mesmo. É aquela história de que o hidrogênio é o Batman porque ele não tem família. Ele está ali, mas ele não tem as características que aqueles outros elementos têm. E os outros 2 que estão excluídos, o LV e o TS, livermório e tenecino, estão excluídos porque foram descobertos há pouco tempo, acho que em 2016. E eles são elementos que são muito instáveis. Então, a gente não tem ainda a confirmação do caráter deles, se eles são metais ou não,
Ou seja, ninguém nunca vai te perguntar sobre eles. Vai perguntar do que está aparecendo aí em amarelo ou em roxinho. Então, tem a escadinha, todo mundo para cá é metal, para cima da escada é a metal. Só lembrar que quem está perto ali do carbono é a metal. O carbono é uma boa referência de ametal para lembrar, né? Carbono, nitrogênio e oxigênio. Bom, vamos testar esse negócio. Cientistas podem ter encontrado o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Podem não, de fato encontraram, mas foi em 2013. Isso aí é a reportagem de 2012. Os cientistas ainda precisam confirmar que a partícula que encontraram se trata de fato do bóson de Higgs. Ela ganhou o apelido de partícula de Deus por ser considerada crucial para compreender a formação do universo, já que pode explicar como partículas ganham massa. Sem isso, nenhuma matéria como as estrelas, os planetas e os seres humanos existiriam. A ideia é que a partícula de Deus tem esse nome porque meio que ela origina outras partículas, né? Dela que outras são derivadas. O bóson de Higgs, apesar de ser uma partícula fundamental da natureza, tem massa de ordem de 126 vezes maior do que o próton, sendo, portanto, mais pesada do que a maioria dos elementos químicos naturais. O símbolo do elemento químico cuja massa é cerca da metade da massa deste bóson. Então, a gente quer metade. Ele falou que a massa é 126 vezes a massa do próton. E é legal você entender que a gente, como referência, usa como se fosse um. Então, assim, sim, deriva dele. É como se ele fosse, tá vendo? Ele é 126 vezes mais pesado que o próton. Ele meio que vai se desintegrando e dando origem a outras partículas menores. Ele que é o criador, né? Por isso esse negócio bem snob de chamar de partícula de Deus. Então, é bóson de Higgs, porque Higgs foi o cientista que estava trabalhando nisso aí. Então, o próton, como referência, a gente usa 1. Então, ele está pensando que ele é 126 vezes esse 1. Você vai dividir isso por 2. 126 dividido por 2 dá o famoso 63. Então, a gente está procurando um átomo de massa 63. Repara que essa é a questão da UERJ. Você vai ter que fazer o quê? Voltar na tabela e se lembrar que a massa é o valor que está aí embaixo. Então, você vai ter que procurar quem tem massa 63. E você vai procurando. Olha o cobre aqui, 63,5. Vamos ver se tem cobre lá na nossa lista. O símbolo do elemento cuja massa é cerca, aproximado, 63,5, aproximado de 60. De 63 foi o que a gente achou, né? Então, repara que parece uma questão super difícil, faz referência a um assunto que a gente não costuma tratar em colégio, mas assim mesmo, algo mais direto, né? Tabela é importante, e eu quis mostrar para vocês principalmente o negócio de metal e ametal, porque você consegue perceber que, de acordo com o posicionamento que um elemento está na tabela, ele acaba tendo características semelhantes. Então, isso que vocês estão vendo aí são as tríades de Doberheimer, né? Era uma das classificações que tentaram fazer antes da tabela oficial. A ideia era colocar 3 elementos de características semelhantes num grupinho. Então, o lítio, o sódio e o potássio teriam características semelhantes. Cloro, bromo e iodo, a mesma coisa. A gente quer saber quem poderia ser esse X que está entre o S e o TE. E aí, mais uma vez, você teria que consultar a tabela. Achar o enxofre e achar o telúrio e ver quem é o elemento que se encontra entre eles e que, portanto, tem características semelhantes. Então, o SE, que é o cara que tem que estar entre eles. Um elemento que está ali tem características semelhantes, né? Então, assim, pensem que a tabela é aquela famosa cola permitida, né? Se não souber alguma coisa, pensa se não é informação que pode estar na tabela, porque quase sempre é desse jeito. Consultar massa, número de prótons, de elétrons, características semelhantes, tudo isso, corremos para a tabela que vai dar certo. Meus amores, vamos para o último tópico, que eu imagino que vocês já devam estar ficando cansados, que é a parte de ligações. Essa parte de ligações ela é mais tranquila, porque ela usa basicamente o conceito que nós falamos agora de metal e ametal para definir os tipos de ligações que existem. Então, primeiro de tudo, objetivo. É uma questão que sempre aparece. Por que acontece uma ligação? Toda ligação química ela acontece para que os átomos se tornem estáveis. Essa é a resposta padrão. E o que seria estabilidade para a gente? Estabilidade é o que os gases nobres possuem. Os gases nobres são os elementos que estão na última coluna da tabela. Eles são estáveis e a gente percebe isso porque eles não se ligam a outros elementos,
Eles não participam de reações, eles não interagem com os outros. É como se eles sozinhos já se bastassem. Os outros não, coitados, vão querer o tempo todo se ligar e interagir uns com os outros, justamente para ficar mais semelhante a um gás nobre. E semelhante em relação à quantidade de elétrons que eles têm. Por isso que a gente fala que a regra de estabilidade é a regra do octeto, porque é a regra que diz que com 8 elétrons na última camada, um átomo fica estável, assim como um gás nobre. Não, gente, é muito legal. Propriedades periódicas não caem. Falar para vocês que eu olhei as questões desde, acho que 2011, para fechar 10 anos, né? Então, 2010. Olhei as questões de 2010, exame de qualificação, 1 e 2. Não aparece. Se eu não me engano, tinha uma questão nessas 20 provas. Não é um assunto que é recorrente. É tipo assim, se você tiver tempo, dá uma olhada. Não vai te trazer malefícios, né? Mas se não tiver tempo, aí foca nas prioridades mesmo, porque é o que tem mais chance de aparecer. Bom, de acordo com os elementos envolvidos, a gente vai ter tipos diferentes de ligações acontecendo. A gente pode ter ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Como é que você vai diferenciar uma da outra? Para que os elementos envolvidos façam uma ligação que é iônica, a gente precisa ter um metal e um ametal. Então, você pode ter, por exemplo, o Na, que é um metal ligado ao Cl. Então, se você tem um metal e um ametal nessa ordem ligados, a gente tem uma ligação iônica, que é uma ligação que acontece com transferência de elétrons. O elétron sai de um átomo e vai para o outro. Marcos, raio atômico indica o tamanho do átomo. Um jeito fácil de vocês pensarem o raio atômico é que quanto mais embaixo ele tiver na tabela, maior ele vai ser. Existe, Elô, vou mostrar elas aqui, são ligações covalentes. Vou falar delas também. Dá para diferenciá-las tranquilo. Então, a ligação iônica entre metal e ametal, transferência de elétrons. A gente tem ligação covalente, ou 2 ametais, ou o hidrogênio mais um ametal. Então, você pode ter alguma coisa tipo HCl. Se apareceu o hidrogênio, você já sabe, o hidrogênio só faz ligação covalente, já vai de cara. E outra coisa, CO2, 2 ametais, carbono e oxigênio, covalente também. E aí, isso que a Elô perguntou, se não tem ligação polar e apolar, é dentro da ligação covalente. O que seria uma ligação covalente polar? É sempre que você tem átomos diferentes ligados um ao outro. Então, por exemplo, HF. H e F fazem uma ligação covalente polar. Por quê? Porque o flúor ele é um elemento que é muito eletronegativo. Ele puxa os elétrons com muita intensidade para perto dele. Então, isso acaba gerando esse polo. Mas o jeito mais fácil de você se lembrar é a ligação vai ser polar com elementos diferentes, porque cada um vai atrair os elétrons da ligação de formas diferentes. Então, se são elementos diferentes, é polar. Agora, quando que você vai ter uma ligação covalente apolar? Se você tiver 2 elementos iguais, tipo H2. H2 é H com H. Elementos iguais compartilham os elétrons igualmente, né? Então, se são elementos diferentes, polar. Se são elementos iguais, apolar. E, por último, vou te surpreender que a ligação metálica ela é feita com elementos que são metais. Eu tenho certeza que você não esperava por essa. Os metais, eles vão se afastar dos elétrons, né? Eles vão fazer com que os elétrons que estão em volta do núcleo se distanciem. E isso, inclusive, é o que permite que os metais sejam ótimos condutores de eletricidade, né? Os elétrons estão mais livres, então eles se movimentam com mais facilidade. Não esquecer que corrente elétrica é um fluxo de elétrons, né? Então, já que no metal os elétrons estão mais afastados, eles se movimentam com mais tranquilidade, né? Por isso que o metal conduz eletricidade. Então, sempre que você ver um metal sozinho, como o ouro, aí não tem jeito, ligação metálica. Outra coisa que é muito característica de ter ligação metálica é o bronze, também aparece bastante. Então, Ju, na verdade, eles se afastam como um todo, né? Como se essa nuvem eletrônica toda se afastasse. Então, a mesma organização que tinha perto do núcleo, ela continua, só que mais distante. É porque todos os metais eles têm uma tendência a perder elétrons, né? Eles precisam perder elétron para se estabilizar. Mas
Se todo mundo ali precisa perder, não tem quem receba esses elétrons. Então, o que vai acontecer é só um afastamento. É você pensar que os elétrons estão se afastando tanto que parece para o núcleo do átomo que esses átomos foram perdidos pelo distanciamento que causou entre eles, já que não vai ter mais tanta atração, né? Mas, na real, eles vão continuar com a mesma organização de antes. É a organização em camadas pelas energias dos elétrons que faz com que eles não vá se repelir, né? Bom, vou te surpreender em questão de características que pode ser interessantes. Sim, João, a gente pode falar desse afastamento da nuvem de elétrons como um mar de elétrons, porque eles estão livrinhos para se movimentar. É uma boa referência, sim. Meus amores, questões que caracterizam a substância com o tipo de ligação. Se você tiver compostos que são sólidos, você repara que eles podem ser iônicos, covalentes ou metálicos, né? Infelizmente, ser sólido não auxilia muito. Mas se uma questão fala que é líquido ou gasoso, eu tenho um composto líquido, eu tenho um composto gasoso, você já direciona para a ligação covalente. Porque todo composto iônico, ele é sólido. Um bom exemplo para você pensar é o sal de cozinha. Você só viu sal na tua vida sólido. Mas você sabe que ele se dissolve em água com tranquilidade. Então, pegar sal e dissolver em água, assim como todos os compostos iônicos, vai se dissolver também. Agora, conduzir eletricidade, os compostos iônicos só vão conduzir se eles estiverem fundidos, se eles tiverem sido transformados em algo líquido, ou se eles estiverem aquosos, dissolvidos em água. Ele sólido não conduz eletricidade. Os covalentes, eles vão variar. A questão de ser variável tem a ver com o que a Elô perguntou, né? Se é um composto covalente polar, aí sim, conduz eletricidade. Mas se é um composto covalente apolar, aí não conduz eletricidade. E a questão de ser solúvel em água é a mesma coisa, varia. Se é polar, dissolve em água. Se não, aí não vai dissolver. Mas isso ajuda muito porque, por exemplo, se você tiver um composto sólido que sempre vai conduzir eletricidade e que não se dissolve em água, você só pode pensar num metal. Todo metal é sólido na temperatura ambiente. Todo metal é um excelente condutor de eletricidade e ele não se dissolve em água. Então, com essas características, você consegue diferenciar uma substância da outra. Vamos supor que eu tenho um elemento X, uma substância X qualquer, desconhecida, e eu sei que ela é sólida, eu sei que em água ela conduz eletricidade e eu sei que ela é solúvel em água. Com essas informações, eu consigo dizer se essa substância é iônica, covalente ou metálica. Ser sólido não ajuda, né? Porque pode ser sólido, iônico, covalente ou metálico. Mas em água, conduz eletricidade. Então, o que está dissolvido em água conduz eletricidade. Já penso que é iônico. E ele é solúvel. Então, como ele se dissolve em água, aí é um composto iônico. Você consegue chegar a essa informação. Uma outra coisa que também ajuda é você pensar que é muito difícil derreter um composto iônico, né? Pensa que o sal, a gente nunca viu na vida o sal derretendo, né? Mas o açúcar derrete com a maior facilidade. O sal não derrete tão bem porque ele é um composto iônico. Compostos iônicos têm ponto de fusão super alto. É muito difícil fazer ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Agora, o composto covalente não. Repara que o açúcar você bota na panela, um calorzinho já derrete ele, né? Pode ser uma outra informação que auxilia aí no processo. Mas, de uma forma geral, todas essas informações de hoje compõem o que a gente chama de química geral, que são os atributos em relação aos átomos, à tabela periódica e aos tipos fundamentais de ligações. O que eu fiz para vocês, e é o que todos os profs estão fazendo, é o raio-x no GIC, né? Vocês já devem ter até encontrado ele aí aberto. Não sei se vocês já foram lá dar uma olhada, mas quem ainda não foi, pode dar uma olhadinha, já deve estar disponível para vocês. É uma lista que, se eu não me engano, tem 9 questões. São 9 questões que falam desses 3 assuntos, né? Átomos, tabela periódica e ligações. Vou tentar aproveitar o tempo que nós temos para resolver alguns com vocês, e aí o tempo que sobrar, acabou a aula, vocês vão e tentem resolver as restantes. É bom para a sua própria fixação, para você ver se tem algum problema que você não entendeu e você me mandar aquele e-mail, aquela ligação, aquele telegrama e falar: Márcia, eu estou bugado, aí eu te ajudo a sair desse bug. Então, gente, essa questão é maravilhosa. Todas as questões de referência são da UERJ, né? Então, para você ver como é que isso aparece. Ih, Karine, não é não.
De novo, é menos até do que a questão das propriedades que você perguntou. Não aparece. Se fosse o exame discursivo, aí era válido, mas o exame de múltipla escolha nunca apareceu. Então, olha só. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, já ficamos felizes. Uma empresa dispõe dos materiais carbono, enxofre, arsênio e ferro. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica, ligação entre átomos, né? Iônica, covalente, metálica. Então, depende dos tipos de ligação entre os átomos. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons estão livres e isso é responsável por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado por qual número? Ele quer um dispositivo condutor de eletricidade que faça a ligação metálica. O seu trabalho é procurar pelo único metal que aparece aí na lista, que é o ferro. Questão letra D, número 4, é o que nós precisamos. Então, vamos aproveitar nossos minutinhos finais para a gente fazer alguns exercícios que estão lá na listinha de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? O que eu sempre faço quando chega nessa parte, que é fofocar, para ir lá e ver assim, será que meus amores já estão fazendo? Será que esses nenéns já estão dando uma olhada? Já estão dando uma olhada. Já vejo nenéns resolvendo questões. Ficamos felizes. Então, são 9 questões. Oi, Murilo, posso? Claro. Compostos metálicos, uma coisa que ajuda você a saber que todos os metais, eles são elementos que, para ficar estáveis, eles precisam perder elétrons. Só que as ligações, na maioria das vezes, elas são um jogo de interesse. Tipo assim, se você tem um metal, ele quer perder um elétron. O ametal, ele quer ganhar. Aí você pensa assim, um quer perder, o outro quer ganhar, problema resolvido. Só que para isso você precisa ter elementos que têm caráter oposto, um metal e um ametal. Quando a gente está falando da ligação metálica, todos os elementos que estão ali, são metais. Então, todos eles querem perder elétrons. Só que a gente tem aquele velho problema de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tipo, se nada se perde, como é que vai todo mundo perder elétron? Para onde que esses elétrons vão? Então, para tentar contornar essa situação, os elétrons que estão ao redor do núcleo, eles não se perdem, eles não vão embora. Eles só se afastam, eles se distanciam do núcleo de tal forma que ele não sente mais a atração por essa carga negativa dos elétrons. Lembra que a gente falou que positivo e negativo se atraem, mas eles precisam estar próximos? Se a gente se afastar, a atração vai diminuir tanto que o núcleo vai ter a sensação de que aqueles elétrons foram perdidos, porque não existe mais a atração entre eles. E aí isso gera uma estabilidade nesses átomos. Então, os elétrons que estão ao redor do núcleo, eles se distanciam, formando esse mar de elétrons livres, que permite que os metais sejam bons condutores de eletricidade, né? Então, no caso dos metais, é uma situação em que, para resolver a necessidade de perder elétrons, os elétrons se afastam do núcleo, diminuindo a atração que existe entre os dois e suprindo a necessidade de estabilidade que eles possuem. Enquanto a gente foi falando isso, apareceu essa questão. Essa questão que está lá é do Geek. Então, se por acaso não estiver aparecendo para alguém, vai já fazendo que a gente resolve aos poucos, né? Murilo, não sei se ficou de boa. Se não tiver ficado, você me fala, tá? A gente repete, não tem problema não. Bom, olha só. Questão 1 fala assim. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Gostamos. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Aqui é uma questão amor, que te dá a data. Dando a data fica mais fácil, né? Mas se não tivesse a data, lembra que sempre que a gente fala de propriedades elétricas, nós estamos nos referindo ao Thomson. Thomson foi o primeiro cara a pensar que os átomos tinham propriedades elétricas por conta da descoberta dos elétrons. Então, assim, você já sabe que o primeiro é o Thomson. Vai eliminar Dalton e Rutherford primeiro. Então, o átomo é uma esfera maciça. Primeira lembrança que todo ser humano tem quando fala de modelo atômico é a esfera maciça, né, do Dalton. E aí isso meio que já te ajuda. Nós estávamos entre Thomson e Dalton ou Thomson e Rutherford. Nesse caso, Thomson e Dalton. O átomo é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Quem é o pai dessa afirmativa é o Rutherford. Primeira questão foi de boa, todo mundo
conseguiu acompanhar ela com tranquilidade? Já pode cair modelos atômicos de ligações e tabela que a gente fica feliz? Fica feliz. Vamos para o próximo. Esse daí é interessante. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Fiz o primeiro de exemplo, vou dar um microtempo para vocês pensarem que o tempo passou voando, né? Quando estava montando a aula, eu estava assim, nossa, até 9 horas, mó tempo. Aí, de repente, 9 horas. Um gás nobre tem número atômico 18 e número de massa 40. O número de elétrons de um ânion X menos 2 é igual ao do átomo do gás nobre. A gente quer saber o número atômico de X. Várias informações. Vamos fazer o quê? Gás nobre. Vamos chamar a sigla de G, que é uma que não tem na tabela, só para a gente colocar aqui as informações. A gente sempre separou massa, prótons, elétrons e nêutrons. Vamos ver o que a questão informou para a gente. Um gás nobre tem número atômico 18 e número de massa 40. Você já sabe que se tem número atômico 18, o número de elétrons é 18 também. Para você descobrir o número de nêutrons, você vai fazer 40 menos 18, que dá 22. Então, já tenho todas as informações do gás nobre. Ele falou que o X menos 2, o número de elétrons de X menos 2, é o mesmo que o do gás nobre. E é aqui que o erro normalmente acontece. Presta atenção. Ele está dizendo que esse cara, quando ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com 18. Então, o que você vai fazer é desfazer a operação. Se ele ganhou 2 e ficou com 18, ele normal, sem ter ganhado esses 2, ele teria quantos? Ganhou 2, ficou com 18. Se não tivesse ganhado, teria 16. Então, esse 16 é a quantidade de elétrons e, consequentemente, de prótons que o átomo neutro teria. O 16 é o que a gente quer, né? Não o 18, que por alguma razão marcado. Essa questão é que a gente mais erra. Quando ele fala assim, o X menos 2 tem tanto de elétrons. Quando ele te fala, a operação já aconteceu. Então, é tipo assim, o X menos 2 tem a mesma quantidade de elétrons que o gás nobre. Não é que ele ganhou 2 ainda, não é que ele vai ficar com 20. Ele já tem os 18 ali, perfeito, o 16. Então, tomem cuidado para quando for desse jeito, não refazer a operação que já apareceu ali, né? Essa é uma complicadinha. Eu acho... Ju, olha só. Pensa assim. Se a gente falar... Deixa eu pensar em um exemplo. Um átomo X mais 3. Se ele falar assim, o átomo X mais 3 possui 20 elétrons. O que normalmente vocês fazem é assim. Se é mais 3, ele perdeu 3. Então, ele vai ficar com 17. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou que o X mais 3... possui 20 elétrons. Então, ele já está te dizendo qual é a quantidade. Não é que ainda vai acontecer a operação. Se ele tivesse falado assim, X possui 20 elétrons. Quantos elétrons vai ter o X mais 3? Aí, beleza, você vai tirar 3 elétrons. Mas se ele já está te falando do X mais 3, aí é tipo assim, o X mais 3 é o cara que já perdeu os elétrons e ficou com 17. Então, se ele não tivesse perdido esses 17, ele teria 20. É tomar cuidado se ele está falando do átomo neutro ou do íon, que é quando aparece a carga. Então, assim, X menos 2 tem 50 elétrons. Ganhou 2 e ficou com 50. É a operação que já aconteceu, né? É sempre quando você reparar que está aparecendo ambos, né? O X, o cara sozinho, e o X menos 2, que é ele com a carga, no nosso caso de aqui, né? Quase sempre essa pegadinha acontece. Tomar cuidado para ver de que a gente está se referindo. Sim, é gigante. Eu acho também. Eu acho demais. E acho também que não é algo que avalia tanto assim o que tu entendeu ou não, né? Acho que é mais uma pegadinha do que, de fato, te mostrar se você entendeu o conceito de íons, enfim. Mas, infelizmente, acontece. Bom, vamos para a próxima, que eu acho que ainda dá tempo da gente fazer uma. E aí, como tem, acho que 9 questões nas listas, as outras vocês conseguem ir treinando e a gente consegue depois tirar dúvidas de vocês. Nós queremos observar a posição do ródio na tabela. Ródio é um nome legal, vou botar no filho no futuro, né? Pensem aí para ver se dá uma boa ideia para vocês. Imagina, ródio, desce daí, moleque. O bullying que essa criança não vai sofrer.
Mas assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Então, ele possui massa atômica menor do que o cobalto. Você vai ter a tabela, o cobalto é o COO. Um jeito fácil de você saber é que quanto mais você vai descendo na tabela, maior vai ficando a massa. A gente está fazendo os elementos mais pesados, né? Vai deixando eles com uma massa maior. Ele tem uma reatividade semelhante à do estrôncio, que é o SR. Vamos achar o estrôncio aqui. O estrôncio está aqui. Tomem cuidado que sempre que falar sobre semelhanças, as semelhanças entre os átomos, elas acontecem na família, não é no período. Então, assim, os elementos que têm características semelhantes ao RH, ao ródio, é o cobalto, o irídio e o metinério, que são os elementos que estão ali na coluna dele. Os que estão no mesmo período, eles têm a mesma organização ali na eletrosfera, mas fora isso, as características mesmo químicas têm a ver com o período. Com o período não, desculpa, com a família. Ele é um elemento não metálico, é só você lembrar da escadinha. Se você tem a escadinha, essa galera toda para cá é metal, né? Muito pelo contrário, ele é metal. É uma substância gasosa na temperatura ambiente. Pô, metal gasoso vai ser um negócio meio louco, né? É uma substância que é boa condutora de eletricidade. Sim, como esse cara é um metal, metal é ótimo condutor de eletricidade. Então, o que a gente vai fazer, lindinhos? Vou deixar aí o contato para caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer pergunta, vocês me mandem mensagem, vocês me procurem, falem comigo, porque a gente está aqui para fazer esse trabalho acontecer juntos, né? A gente tem 1h40, que é bastante tempo, mas a gente sempre quer um pouquinho a mais. E se tu precisar de um pouquinho a mais, ou pode me mandar um e-mail, ou pode me mandar pelo Instagram. Alguns de vocês têm meu telefone, não tem problema se passar uns para os outros. A gente vai caminhando juntinhos. Não deixem de resolver a lista do raio-x. Está disponível até a próxima semana que a gente vai se encontrar para você poder ter um tempo aí para resolver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que, como sempre, estou aqui, estou disponível. Qualquer coisa, a gente continua desse lado e vocês aí mais juntinhos. Eu espero que tenha sido um dia proveitoso, apesar de ser um assunto recorrente, que alguns de vocês já conhecem. Eu espero que tenha sido um dia de elaboração de alguns conhecimentos, né? De tornar as coisas um pouquinho mais sólidas. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me procurar, que continuo por aqui para vocês. E, como sempre, foi um prazer enorme, né? Coisa boa encontrar com vocês, coisa boa uma aula com vocês, né? Quando as coisas todas voltarem ao normal, vamos, por favor, fazer um aulão, porque eu preciso encontrar vocês pessoalmente agora. Lindinhos, beijos, se qualquer problema, me procurem de verdade, não fica com vergonha que a gente está aqui para isso. Sem ser essa semana, a outra, a gente se encontra novamente. Certo, gente? Beijo, um prazer enorme, qualquer coisa é só falar.